Olá, boa tarde a todos. Me ouvem? Ouvimos. Amém. Graças a Deus. Fazer uma oração, por favor. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, neste primeiro dia do ano, meu Deus, o ano do Ide, o ano em que a tua ordem de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho estará mais na nossa mente do que já foi até hoje. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor dirija os nossos pensamentos, nos instrua, nos ajude, meu Pai, para falarmos aquilo que o Senhor quer que seja falado. E o que o Senhor quer que seja feito. O que o Senhor faria se estivesse no nosso lugar? Essa é a nossa fé, meu Pai. O que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui no nosso lugar? Então, ensina-nos para que nós possamos executar a tua vontade. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, duas vezes nos evangelhos, o Senhor Jesus falou ide, né? Lá em Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, ele disse aos discípulos, logo no finalzinho, antes de subir, né, depois da ressurreição, 40 dias ele esteve com eles, e antes de subir, ele falou aos discípulos, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Uma missão até hoje, para os nossos dias atuais, dia de avião, de internet, de transporte, de televisão, de locomoção relativamente fácil, é um grande desafio. Imagine para os discípulos que não tinham nada disso, né? Mas aí, quando ele fala, quando Mateus registrou mais detalhes sobre essa fala, ele disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui ele deu a entender que a única forma que os seus discípulos, que a sua igreja vai alcançar o mundo inteiro, é se nós nos multiplicarmos, se os discípulos se multiplicarem. Porque assim, aquilo que ninguém pode fazer sozinho vai ser dividido entre todos. E cada um fazendo o seu pouquinho, a sua parte, então a obra vai multiplicando. E é assim que a gente cumpre o ID. É nos multiplicando e fazendo discípulos do Senhor Jesus. Então, vamos entender agora essa questão dos discípulos, é essencial para que esse comando venha a ser obedecido. Agora, pensando no id em si, ir é um verbo, é uma ação que envolve sair de um ponto A para um ponto B. Ninguém vai cumprir o id ficando parado, ficando no mesmo lugar, ficando no seu conforto. Por isso que o Senhor Jesus, aliás, a história de Abraão começa com o sai, começa com o id. Deus deu a ordem a Abraão dizendo: sai da tua terra. Abraão teve que se mexer, teve que sair do seu lugar de conforto para que Deus cumprisse na vida dele aquilo que ele tinha projetado. E não é diferente com a gente. O ID não é só aquele desafio de você talvez deixar a sua família, cidade, país e ir para um outro lado do mundo. O ID, ele também inclui você bater na porta do vizinho do seu lado. Ele inclui você falar com a pessoa que senta do seu lado no ônibus, que está do seu lado no ponto de ônibus. É você está indo até ela, você vai até a casa da pessoa, você vai até o hospital, você olha para as pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus, não têm a salvação, não têm o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro delas. E você tem. Então você vai para quê? Você vai não para tirar, você vai para dar, para oferecer. Que foi o que o Bispo Macedo fez nesse lugar aí do Coreto, do Meia. Quando o Bispo Macedo percebeu o chamado de Deus, esse mandamento sobre a vida dele, não foi para ele ser um pastor, não foi para ele ser um bispo, não foi para ele fundar a Igreja Universal, para ele ter tudo que a igreja tem hoje. O chamado que ele percebeu dentro dele foi de ganhar uma alma,
Então, para onde ele foi? Ele foi para um lugar, como ele já falou diversas vezes, e recentemente aí, no evento que teve aí, ele falou, esse lugar era um lugar que ninguém queria ir. Porque era um lugar de fezes, um lugar de bêbados, de drogados, de pessoas jogadas na praça. Então, o bispo foi onde estavam as pessoas perdidas. Diferente de muitos que hoje confundem ganhar almas com ganhar dinheiro abrindo uma porta com uma placa de igreja. Há uma diferença enorme. Bispo Macedo não abriu uma igreja. Ele não era pastor na igreja que ele estava. Ele saiu para ganhar almas e não para ganhar dinheiro. Então há uma diferença muito grande, enorme sobre isso. É sobre a intenção. Logo, então o Espírito Santo o impulsionou e ele se permitiu chegar aí nesse coreto com a sua caixinha de som, com a sua Bíblia, chegar aí e falar com uma pessoa, duas ou três, e daí foi se multiplicando e é o trabalho que é hoje, que foi o que Jesus fez lá atrás. É isso que Jesus faria, não é? O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Então ele iria como ele foi quando andou aqui, até as pessoas enfermas, necessitadas, carentes, etc. Ele não perdeu tempo com os religiosos, ele não perdeu tempo com aqueles que não queriam, ele foi para as ovelhas perdidas que estavam ali. E é esse o pensamento que nós temos, de este ano ir mais do que nunca até os perdidos, nos multiplicarmos para que cada pessoa que hoje está na igreja parada, não é? Tem muitas pessoas paradas na igreja, elas estão paradas ali, elas vêm para a igreja já. Há pessoas que vêm há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e elas seguem a mesma rotina. Elas vão para a igreja fazer o quê? Elas vão buscar a bênção, elas vão buscar a oração, a palavra, ficam ali engordando com a palavra e não vão para lugar nenhum, porque a vida delas, o cristianismo que elas abraçaram para elas é o cristianismo do vem a mim, do venha a mim, venha a nós. Não é o do ide, é o do venha. Venha a mim a bênção financeira, venha a mim a bênção familiar. Esse é o cristianismo que muitos cristãos, infelizmente, não só da Igreja Universal, abraçaram para si. O cristianismo do venha a mim. Mas o verdadeiro cristianismo é o do ide. É o do ide. O cristianismo que Jesus fundou, que deixou aqui, é o cristianismo do ir até o enfermo, vai até o presídio, vai até o doente, vai até a pessoa que está perdida, vai até aquele que está no meio do caminho, meio morto, já acabado, com a sua vida acabada. Esse é o cristianismo. Quer dizer, é o cristianismo que foca fora de mim, não é nas minhas necessidades, é na necessidade da pessoa que está do lado de fora. E assim, como Deus encontra alguém, quando Deus encontra alguém querendo dar, querendo oferecer o que recebeu dele, o que é que Deus dá para essa pessoa? Dá mais. É assim. Se Deus vê que você quer dar, ele vai te dar. Para você dar para outro, para você ter para dar. Se ele vê que você quer só tirar, quer só receber, ele não vai dar nada para você. Você pode até pregar a palavra, como muitos fazem. Não é difícil pregar a palavra, não é difícil segurar a Bíblia, não é difícil abrir uma porta e colocar a placa de igreja. Isso não é difícil. Mas a questão é, Deus está ali? Deus está dando para aquela pessoa ou aquela pessoa aprendeu técnicas para tirar proveito da palavra, do evangelho para si? Então, quem tiver interesse em dar, vai receber. É isso que nós temos visto. A igreja vai completar 50 anos daqui a um ano e meio. Ela vai completar 50 anos. Tudo que Deus tem dado à Igreja Universal do Reino de Deus, tudo que Deus tem dado ao Bispo Macedo, através dele, através dos seus servos, tudo que ele tem dado para o nosso trabalho até aqui, nada disso foi planejado, nada disso teve estratégia, nada disso teve intenção como recursos em si. Toda a intenção, desde o início, foi ganhar almas. E por causa da intenção, Deus foi dando lugar, pessoas, TV, rádio, condições para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Então, se a gente mantiver esse espírito, Ele vai sempre suprir e nada nos faltará, como
ele falou para os discípulos: quando eu vos enviei de dois em dois e disse para não levar nada, por acaso faltou alguma coisa para vocês? Essa é a consciência do homem de Deus. Quem tem essa missão, o ID dentro de si, tem uma certeza: não vai me faltar nada enquanto eu estiver cumprindo a missão dele. Agora, se eu estiver numa missão pessoal, aí sim. Aí a luta é para garantir o meu. É para garantir o que é meu. O que eu posso tirar para mim. Aí Deus não está nesse trabalho. Então, neste ano do ID, eu queria que cada um de nós, cada um de vocês aí, pastor, membro, responsável de um grupo, você que está assistindo essa transmissão, se você realmente quer estar nesse projeto de Deus, dentro dessa missão, que você se pergunte. Primeiro, duas perguntas: onde eu estou e aonde Deus quer que eu vá? E vá, mexa-se. Vá com seus pés, vá com o que você tem, com o que você pode, com o que você sabe, vá com o que você tem. E o que você precisar, ele vai te suprir se você estiver pensando em servir e dar para ele. Faça isso. Vamos fazer isso. E eu tenho certeza que nós vamos ver uma colheita de almas este ano e nos anos seguintes, depois desse ano, como nós não temos visto até aqui na Igreja Universal. Inclusive, Bispo Renato, esse propósito que nós teremos nas próximas quartas-feiras dos membros de Cristo, para a pessoa ter essa consciência, explica muito bem, né, esse trabalho dos grupos. Cada grupo Por que o grupo? Por que não a gente não faz somente um trabalho uniforme? Porque cada um chega num lugar determinado. Assim como as mãos cumprem o papel que o pé não pode cumprir, não pode fazer, os membros do corpo são assim, assim também são os membros da igreja. Cada um tem o seu lugar no corpo do Senhor Jesus. O bispo Macedo estava no conforto de membro da sua igreja, sem assim um trabalho, um esforço maior, até o dia que ele pegou a sua caixinha de som, seu microfone, e veio aqui para esse lugar. Veio para o lugar que o pastor dele não vinha. Provavelmente nem sabia que existia um coreto aqui no Meia. Foi para onde ele veio. Ele foi para a cidade de Deus. A igreja dele era na Zona Sul. E ele veio para cá, para esse lugar. Totalmente oposto de onde ele estava no conforto de membro da sua igreja. Então, esse ano é o ano da pessoa sair do conforto da sua vida, da sua capacidade de ver, de enxergar o que é a vontade de Deus e obedecer a essa missão que o Senhor Jesus deixou para todo mundo que crê. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o mundo, talvez alguém diga, mas eu já tenho uma certa idade. Então o mundo dela é no trabalho, dentro da sua própria casa, é vestindo uma camisa, como nós estamos aqui vestidos. Todo mundo tem o seu mundo. Não importa quão grande ou quão pequeno seja o seu mundo. A pessoa pode ir dentro do mundo dela, falar do Senhor Jesus, levar a fé à palavra, e ela vai descobrir que, ao passo que ela vai fazendo isso, o mundo dela vai crescendo, o mundo dela vai ampliando, porque o coreto do Meia se tornou abolição, da abolição se tornou outras cidades do Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais, veio para São Paulo, foi para os outros estados do Brasil, foi para os outros países. Hoje estamos em 150 países, mais de 150 países. Esse mundo está ampliando. Por quê? Porque cada um foi para o seu mundo, foi para o lugar que Deus mandou. Então, se ela começar, Deus vai expandir esse mundo que ela tem hoje. E você que acompanha essa transmissão, pergunte-se e faça o que Jesus faria no meu lugar. Se Jesus estivesse aqui hoje,
Então, o que que ele faria? Onde ele iria? O que que ele faria diferente? O que ele faria de extra? Lembre-se, o cristianismo não é sobre você, é sobre dar, é sobre o próximo. Não é sobre venha a mim, venha a nós, é sobre o ide. Deus abençoe a todos, os Gonçalves e todos os pastores, bispos e membros aí. Amém. Vamos orar então, gente? Nós estamos aqui no lugar em que o Bispo Macedo vinha com a sua caixa de som, com seu microfone, cantando Segura na Mão de Deus, orando por todos que queriam oração, queriam ajuda. E hoje a igreja está em quase todo mundo. Saiu daqui. Nós vamos agora orar para que esse ano de 2026, tudo que aconteceu na Igreja Universal seja multiplicado no ano do ID. Porque muito mais gente vai ouvir essa voz. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu Pai, nós estendemos as mãos para abençoarmos a Tua Igreja em todo mundo, em todo lugar. Meu Deus, que o Senhor venha despertar nos membros, nos obreiros, nos pastores, não apenas o desejo, mas o compromisso, a obrigação de dar aquilo que está dentro dele. Meu Deus, nós queremos fazer mais. Que o Senhor venha nos dar condição de, em 2026, fazermos muito mais do que o que nós fizemos até aqui. Nós te pedimos e estendemos as nossas mãos neste lugar em que as primeiras orações na Igreja Universal foram feitas. Nós oramos agora para que o Senhor venha trazer trabalhadores para a tua seara. Venha, meu Deus, colocar dentro da tua igreja esse espírito do ide por todo mundo para salvar a todas as criaturas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.